Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa discussão fundamental que está acontecendo agora e que define o futuro da educação no Brasil. Com base nas ideias de Cátia Augusta Curado Pinheiro Cordeiro da Silva, vamos entender a verdadeira batalha por trás da formação de quem forma as próximas gerações. Bom, toda vez que se fala em política educacional, a gente volta para uma pergunta central, que é a base de tudo. Afinal, qual é o verdadeiro papel de um professor na sociedade? E a resposta para essa pergunta, olha, não é nada simples. Ela revela uma divisão profunda. De um lado, tem a visão de que a escola deve formar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Do outro, a ideia de que a educação serve para formar cidadãos críticos capazes de transformar o mundo. É literalmente uma disputa pela alma da profissão. E isso não é só um debate teórico, não. Aqui no Brasil, essa disputa toda ganha forma em dois projetos com nomes que são quase idênticos, mas que defendem coisas totalmente opostas. E é exatamente aqui que a gente precisa prestar muita atenção. Vamos lá! De um lado, temos a Base Comum Nacional. Essa proposta nasceu dos próprios movimentos de educadores que enxergam a formação como um ato político, uma luta por dignidade profissional. Já do outro lado, a gente tem a Base Nacional Comum, que vem como uma política de governo mais focada em definir um currículo mínimo, um padrão de conteúdos. Percebe? Os nomes são parecidos, mas a origem e principalmente os objetivos são completamente diferentes. E aqui está o pulo do gato da Base Comum Nacional. A grande questão para eles não é só definir o que o professor vai ensinar. A preocupação central é como formar um educador com consciência crítica, comprometido com a luta por uma sociedade mais justa. É sobre identidade, sobre propósito. Essa visão toda não fica só na teoria, ela se desdobra em um modelo bem estruturado para a formação de professores, e a filosofia que move tudo isso tem um nome: epistemologia da praxis. Parece complicado, né? Mas a ideia por trás é muito poderosa e, na verdade, bem prática. Então, na prática, esse modelo defende um currículo que integra de verdade três pilares que não podem andar separados. Primeiro, uma base teórica acadêmica muito sólida. Segundo, a experiência real do trabalho na escola desde o início do curso. E terceiro, a pesquisa, não como algo isolado, mas como uma ferramenta constante de aprendizado e reflexão. E essa citação da Cátia Augusta resume perfeitamente o objetivo do modelo. A ambição aqui é ir muito além de formar um professor que só apaga incêndios no dia a dia da sala de aula. É formar alguém com uma base forte o suficiente para investigar e entender os problemas educacionais na sua raiz. O objetivo, então, é ousado. É capacitar o professor para ser um pesquisador no sentido mais estrito da palavra. Um verdadeiro cientista da educação, capaz de produzir conhecimento novo e de desafiar as ideias dominantes sobre ensino e aprendizagem. Certo, mas qual é o motor que faz essa engrenagem toda girar? O que impulsiona essa visão de formação? Bom, tudo se resume a um conceito central e muito poderoso: a praxis. Praxis não é a mesma coisa que prática. Não é só fazer por fazer. Pense num ciclo contínuo. O professor estuda uma teoria, aplica essa teoria em sala de aula, reflete criticamente sobre os resultados dessa ação e, a partir dessa reflexão, aprimora a teoria. É uma ação que transforma a realidade, sempre com emancipação humana como objetivo final. E claro, essa ideia conversa diretamente com o pensamento do nosso grande educador, Paulo Freire. Para ele, o ato de ensinar nunca é neutro. É sempre um ato político que exige um compromisso ético com a liberdade e a autonomia de quem aprende. Olha só que interessante essa distinção. A luta aqui não é por profissionalismo, no sentido de buscar mais status ou prestígio social. A luta é por autonomia. É sobre devolver ao professor o poder de controlar, de dar sentido e de transformar o seu próprio trabalho a partir de uma base crítica. Mas é claro que uma transformação dessa profundidade não acontece de forma isolada, com cada um no seu canto. O modelo entende que para isso funcionar, é preciso enfrentar as condições estruturais que muitas vezes isolam os professores. Porque a realidade de muitos professores no Brasil, a gente sabe bem qual é. Salários baixos, a necessidade de ter vários empregos e, como consequência, uma rotina de trabalho muito solitária, que dificulta a troca de experiências e a organização coletiva para lutar por melhorias. E é aqui que entra uma ideia inspirada em Marx. O argumento é que a verdadeira força do trabalhador, nesse caso o professor, nasce da cooperação. É superando o isolamento e trabalhando de forma planejada e coletiva que surge o que se chama de trabalhador coletivo.
A construção desse trabalhador coletivo é o que possibilita o surgimento de uma consciência de classe. O entendimento de que os professores são uma categoria de trabalhadores cuja maior força está na sua capacidade de se unir para analisar, criticar e, principalmente, melhorar juntos a sua própria prática. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? A principal mensagem é que o futuro da educação não é algo que simplesmente acontece. Ele não está definido. Ele está sendo construído e disputado neste exato momento. Cada política educacional, cada proposta de currículo, cada curso de formação de professores, nada disso é neutro. Tudo parte de uma escolha política. Uma escolha entre manter as estruturas como elas estão ou construir as condições necessárias para uma transformação real. Esse debate está em aberto, e o resultado dele depende do envolvimento de toda a sociedade, especialmente dos educadores, nessa luta por uma visão de ensino que seja de fato mais justa, crítica e emancipadora para todos.